Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Adelmo. Na aula de hoje estudaremos o que são elementos químicos, o que são isótopos e também abordaremos um pouco acerca dos isótopos radioativos. Então vamos lá. O que são elementos químicos? Os elementos químicos são conjuntos de átomos de mesmo número atômico, ou seja, com a mesma quantidade de prótons no núcleo, ok? Observem aqui um exemplo de elemento químico, né? Aqui nós temos o elemento químico chamado lítio, cujo número atômico é Z igual a 3. Por que o Z é igual a 3? Porque ele possui 3 prótons no núcleo atômico. Né? Quais são os elementos mais abundantes no universo? Segundo o nosso conhecimento científico atual, o elemento químico mais abundante do universo é o hidrogênio, com 73,9%, okay, do nosso universo composto por hidrogênio, principalmente as estrelas. Né? O hidrogênio possui o símbolo H, tá certo? E o número atômico do hidrogênio é 1, tá? O segundo elemento químico mais abundante no universo é o hélio, com 24%, ok? E o hélio possui número atômico 2, porque possui 2 prótons no núcleo atômico, e o símbolo do hélio é o H maiúsculo seguido do E minúsculo. Então, H maiúsculo e minúsculo significa hélio. Agora vamos analisar quais são os elementos químicos mais comuns na crosta terrestre. O que é a crosta terrestre? A crosta terrestre é essa parte mais superficial do planeta. Percebem aqui? O planeta tem um manto, tem um núcleo, né? Aí a crosta é como se fosse a casquinha do nosso planeta, ok? O elemento químico mais presente na crosta terrestre é o oxigênio, cujo número atômico é igual a 8, tá? E o símbolo do oxigênio é a letra O, tá? A letra O maiúscula, significa oxigênio. Em segundo lugar, temos o silício, com 25,7% da crosta terrestre. O silício, o símbolo dele é SI, ok? Aí depois deles nós temos o cálcio, o ferro, o alumínio e temos outros, ok? Elementos químicos no corpo humano. Em primeiro lugar, no corpo humano, elemento químico oxigênio, cujo símbolo é o O maiúsculo, que significa oxigênio, tá? 65% do nosso corpo é composto por oxigênio, principalmente as proteínas, a água, né, e outras substâncias, ok? Segundo lugar em composição do nosso organismo é o carbono. O carbono possui símbolo C, ok? O C maiúsculo significa carbono. E o número atômico do carbono é 6, tá? E no nosso corpo humano, em terceiro lugar, temos o hidrogênio, com 10% do nosso organismo é composto por hidrogênio. E o hidrogênio, ele possui o símbolo H, tá? E depois, em quarto lugar, nós temos vestígios de outros elementos químicos, como ferro, sódio, cálcio, fósforo, entre outros elementos químicos. Qual é a origem dos símbolos dos elementos químicos? Tá? A maioria dos elementos químicos possuem origem no nome em latim do elemento, ok? Por exemplo, o enxofre, que é essa substância aqui, ó, que vocês podem visualizar, essa substância amarela, né? O símbolo do enxofre é S. Por que S? Porque o nome do enxofre em latim é sulfur, ok? E começa com S. Já o chumbo, que é um metal, o chumbo possui símbolo Pb, que veio do nome latim plumbum. Sódio possui o símbolo Na, porque em latim começa com Na, tá vendo? Potássio em latim começa com K, então o símbolo do potássio é K. Ouro em latim é aureum, inicia com as iniciais AU, ok? Cobre, o símbolo dele é Cu, porque vem do nome em latim cuprum. Prata é Ag, por causa do latim, tá certo? Mercúrio é Hg também, ó. E o fósforo, em latim começa com P. Aí por isso que o símbolo do fósforo é P, tá? Aí aqui a gente tem, ó, um exemplo do fósforo, um isótopo do fósforo que é o fósforo vermelho, estão vendo aqui? E aqui nós temos o mercúrio, que é um metal líquido a temperatura ambiente, tá certo? O que são isótopos? Cada um dos átomos cujo número atômico contém o mesmo número de prótons. Ou seja, os isótopos eles possuem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons.
ok? Mas a diferença dos isótopos é na quantidade de nêutrons, ok? Aí vejamos aqui os isótopos do hidrogênio, do elemento químico hidrogênio, ok? A maioria dos átomos de hidrogênio, que o cientista pode tentar trabalhar com eles, possui um próton e um elétron, tá? O átomo que possui um próton, apenas um próton e nenhum nêutron, é chamado de prótio, que também é hidrogênio, ok? Quando a gente acrescenta um nêutron ao núcleo atômico do hidrogênio, ele continua sendo hidrogênio, porque continua com um próton, ok? Aí, quando eu tenho um próton mais um nêutron no núcleo, esse isótopo é chamado de deutério, ok? E quando tem um próton e dois nêutrons no núcleo atômico, é chamado de trítio. E todos os três são átomos de hidrogênio, porque possuem um próton. Ou seja, número atômico igual a 1. Aí aqui embaixo a gente pode visualizar isótopos do carbono. Tá? O carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. O carbono 12 e o carbono 13 são estáveis, eles não são radioativos, ok? Porém, o carbono 14 é instável e ele é radioativo. Ele é um radioisótopo do carbono, tá certo? O carbono 14. O que é massa atômica? Massa atômica é a massa de um átomo medida em unidade de massa atômica. O que é unidade de massa atômica? Que é simbolizada por U, né? Uma unidade de massa atômica, que é um U, equivale a 1/12 da massa de um átomo de carbono 12, que é o isótopo natural do carbono mais abundante. O carbono 12 possui 6 prótons e 6 nêutrons, ok? Então o número de massa dele é igual a 12, por quê? 6 prótons mais 6 nêutrons é 12, ok? Então a gente pega o carbono 12, ó, aí imagina que a gente vai, no caso, dividir a massa dele em 12 fatias iguais. Aí essa pequena fração, que é 1/12, que a gente pega do carbono 12, ok? É chamada de uma unidade de massa atômica, tá? Então qual é a massa atômica do carbono 12, tá? A massa atômica dele é 12 unidades de massa atômica, porque a gente tem 12 aqui, ó. 12 pedacinhos desse, né? Aí um U é uma unidade de massa atômica, que é equivalente a 1/12 do átomo de carbono 12. Analisemos agora o que são isótopos radioativos, ou radioisótopos, tá? Radioisótopos se referem a isótopos que emitem radiação, ou seja, isótopos radioativos. As principais radiações emitidas pelos isótopos radioativos são a radiação alfa. A radiação alfa é positiva, tá? Temos também a radiação beta, que é uma radiação negativa. E temos a radiação gama, ok? Analisemos os isótopos do hidrogênio. Ó, todos eles possuem um número atômico 1, tá certo? Esse isótopo aqui, que é o prótio, ó, ele tem a massa mais comum. Ele não é radioativo, tá certo? O prótio, o que possui só um próton e um elétron, tá? Aí observem que o isótopo do hidrogênio, que possui número de massa igual a 2 unidades atômicas, que é o deutério, ele é radioativo, tá certo? O deutério é radioativo e ele dá origem às bombas de hidrogênio, tá certo? Esse aqui, ó, esse deutério é radioativo e dá origem às bombas de hidrogênio. Já o isótopo do hidrogênio com massa atômica 3, que é o trítio, né? Também é radioativo, tá certo? Então, dos isótopos do hidrogênio, a gente tem o deutério e o trítio, que são radioativos. Analisemos os isótopos do carbono, tá? Aqui a gente tem, ó, o carbono 14. No caso, ele possui 6 prótons e 8 nêutrons. O carbono 14 ele é radioativo, tá? Onde é que o carbono 14 é utilizado? Ele é utilizado é responsável por decifrar a idade de fósseis antigos e também ele é muito importante na arqueologia, tá certo? Esse aqui, ó, o carbono 14, é muito importante para determinar a idade de fósseis antigos, tá certo? Já o carbono 12, que é o mais comum na natureza e está presente no diamante e na grafite,
esse carbono 12, que é o mais comum, né, ele é estável, ele não é radioativo, ok? O que é o período de meia-vida? Período de meia-vida ou período de semi-desintegração é o período de tempo em que a metade da quantidade dos átomos de um isótopo radioativo numa amostra leva para se desintegrar. Ou seja, o período de meia-vida é o tempo que, vamos supor, uma, uma massa X de um isótopo radioativo demora para ficar só a metade, ok? Ou seja, após um período de meia-vida, tá? Essa amostra aqui, ó, é reduzida à metade. Aí depois de mais esse período de meia-vida, né? 2 períodos de meia-vida, a metade é reduzida a 1/4 da massa original, ok? Então, a cada período de meia-vida, a massa vai reduzindo pela metade. Basicamente isso. Um exemplo aqui, ó. O fósforo 32, que é um elemento, quer dizer, um isótopo radioativo. Aqui a gente tem o gráfico de meia-vida dele, ok? Depois de 14 dias, que é o período de meia-vida do fósforo 32, é uma massa, tá certo? Uma massa de 16, suponhamos 16 gramas, tá? É reduzida à metade, ou seja, depois de 14 dias, a gente só vai ter 8 gramas do fósforo 32, né? Aí, ó, com mais 14 dias, vai dar 14 mais 14 dá 28, né? Depois de 28 dias, em vez de ser 8 gramas, vai ter só 4 gramas, tá? Aí, quando passar mais 14 dias, vai dar 42 dias. Aí, de 4 gramas, vai diminuir para 2. Ou seja, a cada 14 dias, a massa desse elemento químico radioativo, esse isótopo radioativo, vai diminuir pela metade. Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.